Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinanti, professor de Informática e Tecnologia da Informação, e esta é a quinta aula aí sobre banco de dados. Hoje iremos abordar o assunto aí de modelagem lógica, né? Mais especificamente abordaremos aí o modelo relacional. Fica aí até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai adorar esse assunto e eu tenho uma surpresa para você, um assunto que cai muito em prova que nós iremos falar neste vídeo aqui, ok? Tudo isso aí depois da vinheta. Muito bem, então, pessoal. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer aquele rápido pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para a gente chegar até os 1000 inscritos ainda este ano. Preciso muito da ajuda de vocês. Então já compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder. Deixa o like aí se você estiver gostando, ok? E também estou à disposição aí nos comentários, se quiser fazer alguma pergunta, também tirar alguma dúvida. E também pode entrar em contato comigo lá no Instagram, @prof.viniciusguinanti. Antes da gente começar, eu vou deixar o link, pessoal, aqui no card, tá? Para se caso você não tenha assistido as outras aulas, né, vou deixar aí a nossa playlist completa de banco de dados para que você possa assistir desde o início. Então vamos lá, pessoal, vamos para os slides e vamos conhecer aí um pouco sobre o assunto de modelagem lógica ou modelagem relacional. Então, aula 5, banco de dados, informática e tecnologia da informação. Bom, galera, hoje nós vamos abordar aí o tópico de modelagem lógica de dados. Na modelagem lógica de dados, nós vamos adotar aqui o modelo relacional. Mas, professor, mas de onde que o senhor tirou esse modelo relacional? Bom, se você não assistiu a nossa aula número 3, né, em que nós fazemos aí uma introdução à modelagem de dados, lá nessa aula de introdução eu comento aí sobre os 3 tipos de modelagem de dados, que é a modelagem conceitual, aquela em que nós aplicamos ali um modelo de esboço, utilizando o modelo de entidade de relacionamento. Depois nós temos a modelagem lógica, né, em que nós utilizamos aí o modelo relacional, que é essa aula de hoje, e também uma outra modelagem, que é a modelagem física, que nós ainda faremos uma aulinha sobre ela, que provavelmente vai ser daqui umas 2 ou 3 aulas, ainda não sei. Nós vamos falar sobre a modelagem física, né, utilizando ali comandos de bancos de dados. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então vamos lá e vamos agora falar um pouco sobre a modelagem relacional. Pessoal, a modelagem relacional, ela trata aí da representação dos dados de uma forma física, né? Ou seja, a forma com que eles ficam armazenados. E tudo isso vai dar origem aí ao famoso banco de dados relacional, né? O banco de dados relacional, como nós já bem explicamos aqui nestas aulas, o banco de dados relacional é aquele banco de dados, né, mais comum, que nós fazemos ali a inserção de dados, as consultas, né? Ou também conhecido aí como banco de dados transacional, tá? Que é o modelo mais comum aí. E futuramente nós iremos também estudar o banco de dados multidimensional, que aí é um assunto um pouquinho mais trabalhoso, um pouco mais difícil, ok? Bom, este modelo ele se baseia no fato ali de representar os dados em tabelas, tá? Que é uma forma mais simples aí de representar os bancos de dados. Além disso, pessoal, uma coisa que eu quero já destacar e deixar bem claro aqui, que isso aqui vai ser também alvo de estudos futuros, tá? Que ele é capaz de representar o banco de dados por meio de uma linguagem matemática, né? Então, tanto a teoria dos conjuntos quanto a lógica de primeira ordem. Então, se você nunca ouviu falar sobre esse assunto, tá? Eu recomendo que você vá lá, procure uma aula aí no YouTube falando sobre isso, tá? Que eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Bom, e aí, galera, além disso, nós temos aí também, né, que o modelo relacional, ele tem esses 3 básicos elementos, que são as tabelas, as tuplas e as colunas. E agora nós vamos ver aí cada um desses caras, tá bom? Então, primeiramente, vamos falar sobre as tabelas. As tabelas, pessoal, elas representam ali também, elas podem ser chamadas ali também de relação. Por isso, obviamente, né, modelo relacional, tá? Modelo relacional. E as tabelas, pessoal, ela é a relação ali entre as colunas, né, que nós vimos lá que as colunas elas são basicamente os atributos, e as linhas, que são as tuplas, tá? Então, quando a gente tem, é basicamente, né, a mesma coisa lá do que o Excel. Então, as tabelas é a relação ali entre as colunas e as linhas. Então, por isso que as tabelas elas também podem ser chamadas aí de relação, tá? Então, é um outro nome aí que elas recebem. Então vamos falar agora sobre cada um desses elementos. Vamos começar falando sobre as linhas. As linhas, né, também chamadas de tuplas, tá? São as linhas ali de uma tabela, né? Semelhante ali a mesma coisa do Excel. Mas tem algumas características, algumas propriedades que nós devemos saber sobre as linhas, tá? A primeira coisa é que não é necessário conter todos os atributos,
Não é necessário conter tuplas em todos os atributos. Alguns atributos, eles podem ser null, tá? Então, o que que é ser null? Pessoal, ser null significa que ali que, por exemplo, é que não existe uma tupla, né, para aquele atributo, por exemplo, tá? Então, por exemplo, vamos pegar ali um cadastro de uma pessoa. E dentro daquele cadastro de pessoa, vamos supor que você tem ali o atributo de telefone residencial, telefone comercial e telefone celular. E ela só tem ali o telefone comercial e o telefone celular. O telefone residencial ela não tem, tá? Então você pode deixar aqui aquele atributo ali como um atributo nulo, tá? Que é a mesma coisa que um atributo nulo, tá? Só em inglês. Entretanto, todavia, toma cuidado, pessoal, porque um atributo ele não pode ser vazio, tá? Perdão, uma tupla, o atributo também, mas a tupla ela não pode ser vazia, tá? E eu deixei isso aí muito bem especificado aqui para vocês, tá? Ó, uma tupla jamais pode ser vazia. Ela pode ser nulo, ou seja, significa que naquela célula lá, né? Vamos trazer aí para o conceito do Excel, né? Numa célula eu tenho um valor lá e esse valor é nulo, tá? É diferente de eu ter uma tupla assim, vazia, ok? Então, essa é a diferença entre um valor nulo, que eu contenho um valor lá, e uma tupla vazia, que não tem nada, tá? Então, essa é a diferença. E uma outra coisa é que as tuplas, pessoal, elas não precisam seguir uma ordem, tá? Então, grava isso aí. E por que que eles não precisam seguir uma ordem? Isso advém aqui, pessoal, da teoria dos conjuntos, né? Porque quando a gente estuda lá a teoria dos conjuntos, nós estudamos que os elementos dos conjuntos eles não precisam seguir uma ordem. E como o modelo relacional ele segue aí essa teoria dos conjuntos, aqui também, tá? As tuplas elas não precisam aí seguir uma ordem, ok? Diferentemente dos atributos, tá? Diferentemente aqui das colunas. Esses sim precisam seguir aí uma ordem, a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, as linhas, pessoal, elas têm ali valores atômicos, ou seja, não é permitido aqui atributos compostos, não é permitido atributos compostos, nem atributos multivalorados, tá? Nem atributos multivalorados, ok? Então, não e não, tá? Nós já estudamos esses caras lá na nossa aula passada, na nossa aula 4 do modelo entidade de relacionamento, tá? Bom, e para a gente finalizar, as linhas elas representam ali os fatos, os registros, né? Então, por exemplo, os acontecimentos, os eventos, ou então, por exemplo, ali os registros, né, de cadastro de pessoas, né? Então você tem ali nome de pessoa por pessoa, tá? Isso é o que representam as linhas. Vamos olhar agora um pouquinho para os atributos ou para as colunas. As colunas, né, pessoal, chamadas aí de atributos, ou então vocês podem achar com esse nome aqui, ó, cabeçalho de colunas, tá? É a mesma coisa. Bom, eles representam os atributos, né, lá do nosso MER, que é o modelo entidade de relacionamento, e esses eles devem seguir uma ordem, tá? Eles devem seguir uma ordem, diferentemente lá dos aqui das linhas, tá? E não podem ser nulos, ou seja, também diferentemente das tuplas que podem ser nulas. Tá? Tudo isso, pessoal, é explicado pela teoria dos conjuntos e nós estudaremos isso em um momento oportuno quando nós formos falar de álgebra relacional, tá? Que aí é quando nós iremos aplicar um pouco aqui a matemática, a parte dos bancos de dados. Tá? Mas isso aí também vai ser um objeto de aulas futuras. Vocês podem ver que a matéria de banco de dados ela é uma matéria grande, né? Uma matéria bem extensa para a gente estudar, mas com calma a gente vai estudando aí tópico por tópico, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, ok? Bom, e aí pessoal, para a gente finalizar aqui a parte de colunas, nós temos que no modelo relacional, o grau de relacionamento de uma tabela é o número de atributos, ou seja, o número de colunas que ela possui. Então toma cuidado para não confundir com o MER, tá? O MER, pessoal, é o número de entidades, lá no MER, ok? Então, o número de entidades é o número de relacionamento que elas possuem. Então, por exemplo, se eu tiver um relacionamento com uma entidade só, eu tenho um relacionamento unário, eu tenho um relacionamento binário, trinário, enário, né? Que foi o que nós estudamos lá na aula passada. Agora aqui, diferentemente, o grau de relacionamento de uma tabela no modelo relacional é o número de atributos que ela possui. E nós iremos fazer uma questãozinha sobre isso aí, tá? Bom, e aí galera, para a gente finalizar aqui, nós também temos os domínios, tá? Então, por exemplo, dentro das tuplas, tá? Então vamos pegar aqui uma tupla e vamos supor que essa tupla aqui, ela tem lá, ela é do tipo telefone, tá? Vamos pegar aqui que ela é do tipo, o atributo dela é um atributo telefone.
Então eu vou colocar aqui, né, diversas tuplas, eu vou colocar diversos registros aqui, né? E aí, esse telefone, ele possui ali um domínio, tá? E o domínio é o tipo de dado aqui, ou seja, por exemplo, eu vou ter aqui tipos de dados somente números, né? Então eu vou ter aqui um tipo num, tenho diversos tipos de dados, tá? E um desses dados aí, o domínio é o que define esse tipo de dado, ok? Bom, pessoal, basicamente o que nós tínhamos aí para falar sobre o modelo de entidade de relacionamento era só, mas não sei se você lembra lá no começo do vídeo, eu falei que eu ia apresentar um conceito que cai muito em prova, tá? E que é aplicado aqui modelo, dentro do modelo relacional. Então dá só uma olhadinha e veja só se você já não se deparou com esses caras aí, que são as chaves, pessoal. As chaves, elas são muito utilizadas, tá? E caem muito em prova. E eu recomendo muito que você estude, que você anote isso aí, tá? Então vamos saber aí primeiramente o que é uma chave. Como nós bem vimos, né, no modelo relacional, uma tabela é composta por uma relação entre linhas e colunas. E esses registros, pessoal, essas tuplas, elas não podem ter elementos repetidos, tá? Ou seja, uma tupla ela não pode ser igual à outra, senão a gente começa a ter ali uma redundância de dados. E uma das formas da gente evitar essa redundância é fazendo aqui a utilização de chaves, tá? Para isso, nós temos ali 4 tipos de chaves, tá? Que é sobre cada uma dessas chaves que nós iremos estudar elas agora. Então, pessoal, se você estiver vendo o vídeo aqui até esse momento, eu quero que você comenta aí como eu não sabia disso. A gente já fez isso aqui uma vez e eu quero fazer de novo, que eu quero saber quem é que está assistindo aí os vídeos até o final e eu quero saber se você está aprendendo aí sobre o assunto, beleza? Que eu tenho certeza que isso aqui vai cair no seu concurso, beleza? Bom, e aí, galera, vamos começar aqui então pela chave primária, tá? A chave primária ela é ali uma ou mais colunas, tá? Então pode ser ali as colunas combinadas, tá bom? Pode ser ali elas agrupadas, que permitem identificar um único registro em uma tabela, tá? Então, por exemplo, vamos supor ali que nós estamos fazendo uma, uma tabela sobre cadastro de usuários. Possivelmente, tá? Possivelmente o CPF seria ali uma chave primária, né? Por quê? Porque basicamente no Brasil aqui, né? Ou melhor, falando ali em dados reais, né? Não existem duas pessoas com o mesmo CPF, ou pelo menos não deveria existir, ok? Então, por isso que se a gente tiver uma coluna, né, do tipo CPF, a gente poderia classificá-la como chave primária, tá? Então, por exemplo, o código de matrícula, né? Então vamos pegar ali, por exemplo, os alunos de uma escola. E esses alunos eles têm um código de matrícula ali, um RA, alguma coisa do tipo. Também pode ser aí também uma chave primária dessa tabela, tá bom? Depois nós temos ali também a chave candidata, tá? Chave candidata, pessoal, são todas as chaves ali que elas possuem requisitos para serem chaves primárias, tá? Então são todas aquelas que, se uma tabela ela possui ali valor único, né, que permite ali a identificação única, né, a gente pode classificar aquele atributo, aquela coluna ali como chave candidata, tá? Então são chaves, só resumindo, chave candidata é aquela chave que possui ali características de uma chave primária, simples assim. Já, pessoal, a chave secundária são chaves candidatas, tá? Ó, vamos lá. Chaves secundárias, elas são chaves candidatas, só que elas não foram escolhidas para serem a chave primária. Então elas continuam lá na delas, mas elas são ali chaves secundárias, ok? Então, se nós formos observar, né, essas três chaves aqui, elas possuem basicamente ali as mesmas características, né? Então, a chave primária é aquela que foram escolhidas, a chave secundária são aquelas que não foram escolhidas, e a chave candidata é a soma ali das chaves primárias com as chaves secundárias, tá? São todas elas juntas. E para a gente finalizar, aqui nós temos a chave estrangeira, tá? Só uma coisa aqui, pessoal, vocês podem encontrar a chave primária com o nome de PK, que vem do inglês aí, né, de Primary Key, tá? Ou chave primária em inglês. E a chave estrangeira, vocês também conseguem encontrar ela com o nome de FK, ou seja, Foreign, que é estrangeiro em inglês, e o Key, né, de chave. Então, Foreign Key. Então, a chave estrangeira, pessoal, são chaves primárias de uma tabela que fazem referências a outras chaves. Então, por exemplo, vamos supor que nós temos ali uma tabela de produtos. E esse produto ele integra ali um tipo de produto. Só que aí eu tenho uma outra tabela
que classifica ali só tipos de produtos. Então eu pego uma chave primária da tabela tipos de produtos e coloco essa chave primária dentro da tabela produtos. Ou seja, quando essa chave primária da tabela tipo de produtos, ela passa para a tabela produtos, ela passa ali ser uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira. Então é uma chave primária de uma tabela uma tabela externa que passa a integrar uma tabela interna, tá? Então, eu vou mostrar isso na prática para vocês, fiquem tranquilos. Então, é uma chave de uma tabela que fazem ali referência à chave primária de outra tabela. E aí, galera, olha que legal. Eu trouxe aí para vocês, então, né? Aqui é um modelo relacional, tá? Que foi tudo isso que a gente acabou de comentar, ok? Então, se vocês forem observar aqui, né, pessoal, nós temos aqui diversas tabelas, tá? Nós temos aqui diversas tabelas. E uma dessas tabelas, né, elas trazem aí, por exemplo, se nós formos observar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, lista de produtos, tá? Vamos pegar essa tabela aqui, lista de produtos. A chave primária dessa tabela aqui é essa chave aqui, ó, Product ID, tá? Então nós temos aqui o ID do produto. Então esses produtos, ele tem o ID do produto, ele tem aqui o nome, ele tem a referência, né? E ele tem aqui o level, né? Vamos classificar assim o level, vamos classificar aqui como se fosse aqui o tipo, né, do produto. Então nós temos aqui o tipo do produto e se nós observarmos aqui, nós temos aqui o Product Level ID, tá? E aí, galera, essa PK aqui, ó, ela passa aqui para cá, que é basicamente esse Product Level. Então nós podemos dizer aqui que esse Product Level, ele é uma foreign key dentro dessa tabela aqui, ou seja, ele é uma chave aqui, ele é uma chave primária que faz aqui referência a um atributo aqui dentro de uma outra tabela, ok? Bom, pessoal, basicamente o que nós tínhamos para hoje era só. Vamos sedimentar aí este conteúdo na nossa próxima aula, tá? Que nós falaremos aí 5 questões, tá? Eu espero todos vocês lá. Deixo também aqui ao lado mais alguns vídeos para que vocês possam assistir. Agradeço a presença de todos vocês. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima. Obrigado.